Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas é agora e nem onde você me ouve, mas espero que ao final deste podcast você saiba mais do que sabe agora. Hoje temos a alegria da presença do nosso irmão Orlando Noronha para bater um papo e estender o assunto do podcast anterior, que é sobre a mediunidade. Trouxemos algumas dúvidas e questões para ele que tem essa faculdade natural e a usa na tarefa das cartas consoladoras. Seja muito bem-vindo, caro Orlando. Uma alegria estar aqui com a equipe do Geraldo Ferreira e uma satisfação muito grande, né? E estamos aí à disposição de trocarmos, né, conhecimento, permutar conhecimentos. Eu sempre procuro usar aquela frase do professor Herculano Pires: em espiritismo não existe professor, existe aprendizes, né? E o Emmanuel, principalmente nas obras que ele trata dos aspectos do Evangelho, né, que é fonte viva, pão nosso, caminho, verdade e vida, vinha de luz, palavras de vida eterna, ceifa de luz e vai, né? E nessas obras ele sempre deixa evidenciado que nós somos aprendizes. Então estamos aqui nessa condição de juntos trocarmos informações de acordo com as nossas experiências e sempre como norte, né, Jesus, nosso guia e modelo, e Kardec, né, o apóstolo da era do espírito imortal, né, que aliás nós estamos aqui num momento em que dia 16 agora nós tivemos o lançamento, né, em mais de 400 salas da obra do Marcel, né, da direção do Wagner de Assis, que é o diretor de Nosso Lar, que teve uma bilheteria em torno de 4 milhões de pessoas, né, e com Kardec, né. E hoje, inclusive, estou aqui em Santo André e logo após o nosso bate-papo aqui, eu estou indo para assistir o filme aqui no Shopping Grande Industrial, é isso? Grand Plaza, no centro de Santo Plaza André. Industrial. Isso. Ok? Em alguns casos, a mediunidade chega acompanhada de certos incômodos, como, né, o desequilíbrio psíquico, o mal-estar, a ansiedade, a depressão, que até então são características desconhecidas, né? A gente não sabe de onde está vindo isso e o motivo. No caso do senhor, aconteceu isso? Antes de descobrir a mediunidade, o senhor teve algum tipo desse incômodo? Particularmente não. No meu caso, particularmente, não ocorreram, conforme a sua descrição, algum aspecto que gerasse algum desequilíbrio, alguma perturbação maior que me prejudicasse, seja na minha infância, seja na minha atividade escolar, né, de formação, e não houve nenhuma implicação com essas informações que você passou. Existem pessoas que a gente tem conhecimento, até quando já pude trabalhar no atendimento fraterno na casa espírita, e nós conseguimos muitas vezes identificar algumas pessoas que, pela sensibilidade e que não conseguem administrar o que está acontecendo e nem sabem o que está acontecendo, muitas vezes detecta-se que a causa pode estar de origem de fundo mediúnico, né? Mas isso temos que esclarecer após tirarmos todas as dúvidas no que diz respeito à questão da saúde, né? Então nós temos que ter muita responsabilidade no atendimento fraterno quando defrontar com essas situações que podem indicar um medianeiro em potencial que precisa passar pela educação mediúnica, à luz da doutrina espírita, no caso, na casa espírita, desde que
Isso a doutora Marlene Nobre deixa isso muito claro no livro dela que eu sugiro, chama O Dom da Mediunidade, editada pela Folha Espírita, Fé. Nossa saudosa doutora Marlene Nobre, que fundou, né, iniciou, sob a orientação direta do Dr. Bezerra de Menezes, a criação da AME, Associação Médica Espírita, que hoje nós temos as estaduais e a internacional, não é? Então, no meu caso, desculpa eu delongar, mas no meu caso, não por mérito, isso não significa que pelo fato de não ter essas perturbações iniciantes, significa que eu tenho algum mérito, mas no meu caso não ocorreu desde a infância, podendo divisar o mundo espiritual de forma natural. Para mim era muito natural. Os meus pais espíritas compreendiam e evidentemente que atendendo o ciclo natural de uma criança que tinha que estudar, enfim, ter sua vida dentro da normalidade, né? Porque mediunidade é um instrumento de trabalho, mas não significa não desleixar nos compromissos profissionais, familiares que nós temos, né? Isso é muito importante, saber distinguir que a tarefa da mediunidade é uma e as outras tarefas precisam ser, porque é a evolução nossa, é o nosso laboratório de aprendizado moral, não é? E então comigo não teve essas influenciações, assim, no sentido de perturbação, né? Agora, as pessoas que estão vivenciando isso no lar, né, com a criança, com o jovem, elas devem buscar a casa espírita bem orientada para que, através da assistência espiritual, através da orientação precisa que a doutrina espírita propicia, poder criar um caminho de reequilíbrio, de retomada, né? Porque se alguma dessas pessoas tem alguma tarefa definida no que diz respeito à tarefa da mediunidade, ela se concretizará de forma lenta, cuidadosa, conforme preconiza a nossa doutrina, com equilíbrio, para que ela possa ser um serviço da mediunidade com Jesus, não é? Você estava falando que no seu caso foi, vamos dizer assim, que a mediunidade foi apresentada a você de uma forma tranquila, serena, mas não são todos os casos assim. E o que a gente pode atribuir essa individualidade dentro da mediunidade? Mediunidade é uma individualidade, é uma mediunidade para cada pessoa? A mediunidade segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ela é inerente a todo ser humano. Então não existe uma mediunidade como se fosse um projetinho para cada um. Não é assim. A mediunidade ela é inerente ao ser humano. O que se distingue, e isso está também no Livro dos Médiuns, pois André Luiz irá desenvolver melhor essa questão sobre a questão da glândula pineal, né? Que está no livro, se eu não me engano, Missionários da Luz. Existem aquelas que estão mais caracterizada e ostensiva, e aquela outra que ainda está dormente, que pode, num momento preciso, ela se apresentar. O fato de uma pessoa tratar com equilíbrio e a outra não tratar ter algum desequilíbrio, está de acordo com a sintonia espiritual que aquela pessoa, mesmo na infância, sabemos que é um espírito multimilenar, quais são as suas companhias espirituais também, não é? Então tudo vai depender, porque a mediunidade, na sua expressão, apesar de ser psicografia, um exemplo, a audição,
vidência, se você pegar 10 médiuns psicógrafos, cada um vai ter apesar de ter algumas bases, cada um vai ter a sua peculiaridade, porque mediunidade é sintonia e interpretação. E cada um vai conseguir interpretar pelo ângulo evolutivo em que existe. E também, quando ocorre e ela se manifesta de formas que nós podemos chamar que traz um certo desequilíbrio, está dentro daquele preceito da doutrina, que é a lei de sintonia. Então, nessa sintonia, também irá ser um componente que irá agregar algo no sentido de equilíbrio ou de forma mais desequilibrante, né? Mas a gente vê pessoas que muitas vezes a gente pode perceber, principalmente naquele livro Loucura sobre o Outro Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes, não espírito, ele mesmo como médico, que muitas perturbações mentais, né, que estão no âmbito da psiquiatria, elas é um aspecto, é um tema complexo, ela tem muitas vezes um fundo de sintonia mediúnica mais desequilibrante, né? De quais formas que a mediunidade do senhor se manifesta, né? E é possível controlar também? Naturalmente, a faculdade da vidência, da audiência e da psicografia, né? As três que estão mais caracterizadas e definidas. Também, no início, nós exercemos a atividade do passe. Nós sabemos que o passe todos têm condição para exercê-lo. Evidentemente que é preciso entender todas essas leis que envolvem, né, para poder exercer com eficiência. E o controle, ela deve ser aquilo que sempre me marcou logo no início, foi que está no livro Desobsessão, de André Luiz. Que o médium ele tem que ser o primeiro enfermeiro quando vai se manter, por exemplo, um contato. Ele que tem que ser o primeiro enfermeiro de auxílio. Isso significa o quê? Que ele tem que ter o autocontrole. Então, as pessoas que dizem, eu não consigo controlar, eu passo por essa experiência, eu não consigo controlar, nós sabemos que é aquilo que nós falamos na pergunta anterior, está numa sintonia um tanto desequilibrada, não é? E que precisa se educar. E isso está onde? Nos estudos doutrinários da área mediúnica da Casa Espírita, onde essa equipe especializada dentro da Casa Espírita, após a pessoa passar pelo curso básico da doutrina, conhecer a filosofia espírita, depois ela irá adentrar para o conhecimento da área mediúnica, se for o caso, né? Tem um seminário que eu pego essa frase do Kardec, né? Em mediunidade nós precisamos experimentar, que aí também vamos ver se nós temos propensão a colocá-la de forma mais ostensiva, né? Ou não, porque aí é uma questão da experiência evolutiva de cada um. Então, a mediunidade, quando está sob esse olhar da doutrina espírita, nós entendemos que controlá-la em suas manifestações é um dever, porque não é provocando alarido na mediunidade que nós estaremos querendo demonstrar fenômeno, que nós vamos expressar autenticidade. Não é isso. Eu lembro um caso na cidade de Osasco, eu sou natural de Osasco, quando o senhor Joaquim Batista, saudoso Joaquim Batista, do Grupo Espírita Ismael em Osasco, quando ele dirigia, e certa feita ele foi a Uberaba buscar uma informação, e ele queria essa informação do Emmanuel. Ele falou assim, eu não quero uma opinião do grupo ou do Chico, eu quero uma opinião, se possível, do Emmanuel.
Então, quando ele se achegou até o Chico, ele nos contou isso. Ele fez uma pergunta e falou: eu gostaria que Emmanuel respondesse, se fosse possível. Naturalmente, o Chico começou a falar, e estender o assunto, né? Refletir sobre o assunto que ele tinha perguntado, tudo ele ouviu com educação. E ele, assim, com muito cuidado, falou: mas Chico, eu queria uma orientação do Emmanuel. E o Chico então disse: você acha que quem foi que falou com você? Então, a essa questão da manifestação mediúnica de forma com alaridos, né, de forma assim ostensivas, assim, não significa autenticidade, porque o mecanismo da mediunidade a comunicação ocorre do pensamento para o pensamento, do espírito comunicante ao medianeiro. Evidentemente que o corpo passa a ser acessórios. Por isso que a AME, pode ver junto com o Dr. Décio Andoli Júnior, de forma ainda embrionária, não temos ainda definições ainda concretas. Hoje se fala em neurofisiologia da mediunidade. A doutora Marlene vai tratar esse assunto de forma rápida no Dom da Mediunidade. Ela toca. O Dr. Décio Andoli irá tratar em um outro livro, que eu não me lembro agora, me perdoem, mas é só procurar os livros do Décio Andoli, é matéria, é alma e corpo, um negócio assim, me perdoem nesse sentido. E ele vai dissertar um pouco mais, mas é embrionário. O que é a neurofisiologia da mediunidade? Quando ocorre a sintonia do comunicante, pensamento a pensamento com o médium, que ele está no transe mediúnico, o que é que ocorre no seu organismo físico? Então, teoricamente, um exemplo que ele coloca lá, se vai ocorrer um processo no transe mediúnico de uma vidência, provavelmente a epífise vai, junto na captação, vai enviar essa informação para a área occipital, aonde é a área da visão, para que então ocorra a vidência. Só que isso ainda são teorias, são formulações lógicas que ainda carecem, num futuro, de serem concretizadas e confirmadas, né? Então, todas essas informações que nós temos, dentro dessa mecânica da mediunidade, significa o quê? Que o médium, ele deve e tem que ser o controlador, né, no que diz respeito no transe mediúnico, do evento que está ocorrendo. Então, o que se coloca logicamente que aqueles que não conseguem fazer esse controle, evidentemente, ou não conhecem a mecânica da mediunidade, estão no seu próprio animismo, né? Ou, evidentemente, entende que se houver uma manifestação mais ostensiva, o fenômeno é autêntico. É o exemplo que nós demos de Chico com Emmanuel. Então, na pergunta, evidentemente, não é 24 horas por dia, mas quando estamos na tarefa mediúnica, principalmente o médium que tem uma tarefa definida, ele não é médium na casa espírita, ele é médium 24 horas por dia. Só que na casa espírita, na reunião que nós vamos realizar amanhã, né, no Seara das Fraternidades, e já fizemos no Geraldo Ferreira, fomos muito bem recebidos, e foi uma reunião muito bonita da espiritualidade. Quando elas ocorrem, dentro dessa disciplina. Mas eu, dentro da minha experiência, em algumas situações, em alguns momentos muito úteis, ocorrem situações à minha volta, principalmente pela vidência, pela audição ou por alguma sensação. Agora, não é por isso que eu devo estar colocando isso a qualquer momento, a qualquer hora.
Eu cito que nas viagens que eu faço, principalmente as viagens doutrinárias, em avião, em ônibus, eu percebo, agora vindo mesmo, aí eu comentei com a Letícia, falei, olha, quantos espíritos se movimentaram dentro do ônibus, e muitas às vezes em situações ainda sem norte, ainda um tanto desequilibrados, né? Eles a maioria das vezes eu percebo, eu acho que eles não estão nem percebendo o que eu estou percebendo. Às vezes é a espiritualidade e os benfeitores que me ajudam a perceber, né? E às vezes eu percebo que é parente, eu sei que é parente da pessoa que está sentada lá no ônibus. E no começo eu falava para a Letícia, eu acho que eu vou falar para a pessoa lá, você não acha? Não sei o que. Aí ela falou, não é conveniente, né? Isso é para te aprimorar, para um trabalho maior, no sentido de melhores captações, melhores registros, né? Então, veja bem, se eu não tivesse essa ciência que a doutrina espírita nos dá da educação mediúnica, porque educação mediúnica não é só no momento do transe. Educação mediúnica também é como se comportar diante do dia a dia. Então, se eu não tivesse essa noção que da doutrina espírita nos traz, com Kardec, eu poderia estar aí, então, né? Andando no shopping, perceber alguma situação, vem aqui, né? Essa situação eu nem comentei nós estávamos passando uns 3, 4 dias que nós conseguimos em Camboriú, eu e a Letícia, meu enteado, nós fomos para ficar 3 dias lá, né? E a gente estava passeando assim, tal, ali na rua lá, aí eu passei num grupo de pessoas e eu vi um jovem ao lado de uma senhora. E eu percebi que era filho dela. Então eu poderia chegar lá e falar, eu poderia, né? Chegar lá, eu podia falar com a senhora. Qual bem, talvez, que isso trouxesse? Será que eu não sou detentor de todo conhecimento, sou um aprendiz? Eu poderia estar mexendo numa ferida que está sendo, vamos dizer assim, que está começando a, não digo curar, mas está começando a sentar. Mas eu tive um impulso assim, eu falei, não é, que era tão claro que eu poderia. Então, está dentro do nosso tema do controle, né? Então, quando a pessoa, não consigo controlar, me desculpa. É muito mais grave quando a pessoa diz que tem 40 anos na área mediúnica. Eu já ouvi isso. A pessoa fala assim, eu tô há 40 anos aqui na mesa mediúnica. Ainda usa esse termo, né? E a pessoa tem ainda esse, vamos dizer assim, esse vício, né? A gente vê o exemplo, eu sempre dou, do Chico, deve ser do Divaldo também, que tem a mediunidade um tanto ostensiva, né? O Divaldo, a gente sabe, o Chico, né? Imagina se eles fossem parar em tudo. Não é essa a proposta. A mediunidade tem que ser utilizada para um fim útil. E veja, eu estou dizendo que eu não estou vendo 24 horas, não é isso, não falei isso, né? Existem situações úteis em que eu, no dia a dia, percebo. Então, qual o mecanismo que eu utilizo? No caso aí de Camboriú que eu comentei, eu faço uma prece. Fique em paz. E o menino não estava mal. O menino estava numa situação até ali em volta, com alegria, né? Estava bem. Mas aí não voga, vamos dizer assim, eu chegar lá para quê? Como você falou. Que pode até falar, esse cara aí... Sim. Quem tá pensando que é o quê, né? Mas o espírito te percebe? Sempre ou nem sempre? Nem sempre, às vezes percebe, claro. Muitas vezes percebe, porque ele se faz que eu veja, né? Porque na vidência não é eu que quero ver, né? Não é o médium que quer ver. A vidência é uma das áreas mais delicadas da mediunidade. É uma das áreas que pode insuflar mais o animismo.
tá? Gerando as imaginações, a alta sugestão, né? Então isso tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, uma coisa que a gente aprende dentro da doutrina é isso. É eles que se fazem ver por uma utilidade. Não é eu que, por exemplo, eu estou aqui no estúdio. Bom, agora eu quero ver o meu benfeitor Natanael aqui. Vem, aparece. Não é assim. Aprendi lá com o Chico, que está dentro daquilo que todo mundo já ouviu falar dele. O telefone toca de lá para cá, né? E ele me falou, olha, principalmente quando ocorrer as vidências, as audições, elas virão de lá para cá e nunca de você para lá. Então, fica aí compartilhar com os amigos aí que vão ouvir, né? Que estão na área mediúnica, fiquem neutro, né? Quando estiver na atividade mediúnica, na casa espírita, fiquem neutro. Não fiquem ansiosos, que é natural, né? Preocupados. Deixa as coisas acontecer segundo a programação do mundo espiritual. Se tiver que ocorrer, ela virá de fora para dentro. E não tem erro. Não tem erro. Sim. Assim como o senhor disse nesse caso de Camboriú, né? O senhor viu a situação, o senhor optou pela prece, ao invés de tentar um contato, né? De falar com ela ou com ele, não sei. A prece sempre chega para os nossos entes que estão do outro lado, assim, quando verdadeira, claro, né? Às vezes a gente sabe que a pessoa pode estar falando da boca pra fora, alguma coisa só pra aparecer ali, mas acontece isso, ele sempre recebe. Eu lembro de Chico dizer isso, né? Sempre. A prece é esse nosso diálogo com o Criador direto, sem secretária, secretário, né? Sem ministro, ministra. É a nossa ligação direta com o Criador. Não estou aqui criticando aspectos políticos, não é isso. Mas eu quero dizer que nós não precisamos, para falar com Deus, de intermediários. Nós podemos estar lá na resposta do Livro dos Espíritos, na lei de adoração. É só lá estudar, né, o Livro dos Espíritos, a lei de adoração. Todas essas preces, sem dúvida, chegarão ao objeto de nosso pensamento. Agora a questão é reverter. O objeto de nosso pensamento estará apto a sentir e perceber? Depende em que frequência está. Se houver sintonia, mediunidade, diz Dr. Bezerra de Menezes. A gente às vezes tem várias definições maravilhosas, né? Mas eu acho essa linda do Dr. Bezerra de Menezes. Mediunidade é sintonia. Agora, diga, como que se diz lá, vocês podem me ajudar na frase, diga com quem andas. Eu digo quem tu és. É isso aí, né? Sintonia. Quanto aos desdobramentos que o senhor tem, né? Eu já tive em palestra sua, já vi a criança no mundo espiritual, que o senhor comenta alguma coisa em relação a desdobramento. O senhor consegue distinguir dos sonhos claramente ou requer uma reflexão racional ali? Uma coisa que nós aprendemos com o Livro dos Médiuns, que é um livro, gente, que às vezes, incrível, que eu vou falar aqui, pessoa dentro da doutrina espírita não estudou, não conhece. É palestrante, é diretor, doutrinário, não estou criticando, mas não conhece. Não conhece. Então, por isso que o Livro dos Médiuns precisa ser estudado, refletido, no que diz respeito à mediunidade. E uma das situações que Kardec deixa muito claro é de todas as mensagens tem que passar pelo crivo da razão. Quando eu estive em Uberaba, falando com o Chico a respeito das psicografias, o Chico então me falou que antes de qualquer publicação eu deveria passar para pelo menos 3 pessoas. E, se possível, essas pessoas não estarem cientes do que eu estou passando, para não haver também influência. O Orlando mandou para mim, mandou para você e tal. Então, se possível, vai ser muito mais seguro. E ver as opiniões daquela mensagem. Porque quando o médium ele
trabalha com esse rigor, os mistificadores, os charlatões do mundo espiritual vão pensar 2 vezes. Porque janela e porta aberta fica fácil para eu entrar, não é verdade? Agora, se eu passo num local, tá tudo fechado, eu vou pensar pelo menos umas 5, 10 vezes, eu vou parar e vou analisar como que eu vou entrar nessa casa. Trazendo essa simbologia para nós, eles vão ficar atentos. Você minimiza a possibilidade, que é muito factível de qualquer trabalhador, de passar por uma mistificação, um engodo e um charlatanismo. Recentemente eu recebi uma mensagem, foi semana passada, de um novo trabalhador que o Natanael apresentou-nos, que se identificou como Cornélios. Eu já passei para 3 trabalhadores analisarem. Por enquanto, só está faltando um. As 2 pessoas que analisaram e me deram um feedback concluíram positivamente. E a terceira vamos aguardar, né? Então, se eu vou nessa linha, se eu tiver 2 negativos e 1 positivo, eu anulo a mensagem. Arquivo. Pode vir ali assinado Santo Agostinho. Não importa. Porque tem uma coisa que é bonita, que está no nosso seminário, que eu peguei do Livro dos Médiuns. Primeiro, quando você vai analisar uma mensagem psicografada em qualquer reunião, vamos dizer assim, na mediúnica, ou até nas públicas, né? Quando ocorre, primeira coisa que você vai analisar na mensagem, conteúdo. Vai analisar conteúdo. O conteúdo é pertinente doutrinariamente ou tem absurdos aqui? Tem absurdos? Não vou nem para o segundo e nem para o terceiro item. Já descarto a mensagem. A mensagem tem conteúdo doutrinário? Tem. Segundo o item analisado, certo? O tema e a abordagem, a característica, ela está associada ao comunicante? A Alta de Souza, realmente os versos estão dentro da simetria poética dela. É os temas dela. Fechando esses 2, aí você pode concluir que realmente foi possível que o comunicante foi a Alta de Souza. Ah, mas chegou no segundo e falou, não bate nada. Simetria está errado, o tema está chulo. Descarta. O último item a analisar na mensagem é o nome. Comunicante. Kardec deixou isso muito claro na Revista Espírita, em toda a obra da codificação, que o importante é o conteúdo. Tanto é que no final do Livro dos Médiuns, ele vai colocar para nós as mensagens apócrifas, as mensagens que são enganos. E tem mensagem lá de Jesus Cristo. Está lá no final do Livro dos Médiuns, tem mensagem lá de Maria de Nazaré. Aí quando você vai ler, não é possível. Não, vamos dizer no nosso tema, que hoje é uma frase muito usada, né? Que acho que é bonito. Não fecha a conta. Entendeu? E eu sei, pela minha experiência, porque quando ocorre um desdobramento, não tem dúvida. É diferente. Dos desdobramentos que eu tive, que são raros, conscientes, quando você retorna, não tem dúvida. Não tem dúvida. Essa é uma dica que eu passo assim, como minha experiência, não sei se todos vão concordar ou não. Mas quando fica muita dúvida, será? Descarta. É melhor descartar. Entendeu? Bacana. E isso daí eu falo porque quando a minha avó desencarnou, quase 90 anos, e eu estava em Uberaba, eu perguntei para o Chico, minha avó desencarnou, eu perguntei para ele lá no Grupo Espírita da Prece, e se fosse possível, eu queria uma notícia. Aí o Chico falou assim, vamos pedir em prece
ao Dr. Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes trabalhava muito ao lado do Chico. Falei, tá bom. Fui embora para casa, estava em fase estudantil. E naquela noite, me lembro bem, eu fiz uma prova de química. Eu sou nota 0 em química, física e matemática. Sou nota 0. Nessa encarnação não deu jeito. Porém, eu fui embora. E naquela noite eu fiz uma prova desgastante, eu vi que eu fui mal. E cheguei em casa, jantei, minha mãe preparava uma janta esperando eu chegar da Fundação Bradesco. E eu estava fazendo técnico em processamento de dados, né? E fui dormir. E ocorreu um desdobramento, não sei em que fase do sono, natural. E eu vi subindo como se fosse o solo, né? O chão, como se fosse um cimento. Como se fosse um cimento. E era algo assim de relevo, que eu estava subindo, do lado era um gramado verde. E eu fui caminhando e eu cheguei até um pavilhão. Eu entrei dentro do pavilhão e quando eu fui aproximando, em uma das mesas, num canto, a minha avó estava do jeito dela, mais remoçada, com o cabelo para trás, assim, ela era muito vaidosa, penteadinha e tudo. E ela estava com uma colher e tomando uns caldo. Eu vi que a sopa era meio azulada, sabe? Tem a imagem até hoje. E eu falei, vó, quando é que você vai lá trazer uma mensagem para nós? Na época eu já psicografava. Aí ela respondeu assim, não, por enquanto eu não posso, ainda não tenho autorização. Eu ainda estou em convalescência. E aquilo, num momento rápido, eu voltei conscientemente para o corpo. E eu percebi, pelas características, que aos poucos que eu fui sentindo a perna, né? Aos poucos eu fui me sentindo. Então veja, não houve dúvida. Não houve dúvida. O sonho, muitas vezes, que é aquele sonho o psicológico, o sonho biológico, né? Enfim, que a ciência estuda, né? Com muito mais frequência do que encontros espirituais. Os encontros espirituais não tem dúvida, é bem definido. Sonho é aquilo que fica perdido, você não consegue linkar as coisas, estão confusos, né? Normalmente a gente passa por essa experiência. O desdobramento não é a faculdade mais frequente e atuante comigo. Em algumas mensagens recebidas por Chico, a assinatura do espírito comunicante se lia em uma grafia diferente do resto da mensagem. Muitos familiares reconheciam na grafia da assinatura da mensagem a letra do seu ente querido. Este fenômeno acontece com todos os médiuns psicógrafos? Não ocorre porque depende da característica, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, depende da potencialidade e da boa definição do médium no que diz respeito à psicografia. O médium que atua na psicografia de forma intuitiva, consciente, é muito provável que não terão essas materializações, vamos dizer assim, numa psicografia. O médium que atua, que é uma outra classificação, está no livro dos médiuns, como semimecânico, é muito provável que possa ocorrer. E o médium mecânico cresce muito mais ainda essa possibilidade. Caso do Chico, né? Que identificava-se em cartório. Então, depende muito da característica, como se define a faculdade mediúnica. No meu caso, por exemplo, dando como exemplo, nem todos, depende da sintonia. Tudo é sintonia. Às vezes um comunicante que está transmitindo a mensagem, eu estou tendo uma sintonia aceitável, mas não chega a ponto de ocorrer ao final da reunião, da mensagem, essa materialização, por exemplo, da assinatura.
Há casos que não consigo também explicar o porquê, que eu sei durante a mensagem que vai ocorrer, que vai ocorrer esse processo mecânico da assinatura. Porque eu tenho uma maior sintonia com o comunicante. Então, nesse momento, ele pode, então, se valer de forma mais mecânica, tomar mais posse, motoramente, vamos dizer assim, no médium, em todo o seu transe, e grafar ali sua assinatura, né? Isso ocorre por causa também de uma sintonia melhor com todos os espíritos. Por isso que ocorre de vir numa reunião 7, 8, 10 mensagens, né? E 3, muitas vezes 2 vêm com a assinatura, porque houve uma maior sintonia. Com os outros, não houve essa melhor sintonia e não vai ocorrer essa forma mais mecânica. Mas isso não significa que, para que uma mensagem psicografada seja autêntica, ela tem que ter a assinatura do comunicante. Não, é uma variante que soma ao conteúdo da mensagem, deixando mais consistente a identificação do comunicante. Isso é fato. Mas o fato de não vir a assinatura, as pessoas precisam analisar o conteúdo da mensagem, porque independente de não ter vindo a assinatura, no conteúdo da mensagem virá a identificação. Um nome, uma circunstância, um apelido, uma situação que é particular do comunicante. Entendi. Então, de encontro com essa pergunta também, já que o assunto é a psicografia, né, na mediunidade, ela exige o transe? Assim, tem que estar em transe para conseguir psicografar? E em relação também à posição da escritura, isso de fechar os olhos? Isso é particular. Não. É isso mesmo. Porque, quer dizer assim, se não fechar o olho, não vai ter comunicação? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Sim. O que ocorre é que é uma segurança para o médium em público, não é? Por exemplo, nas cartas familiares que ocorrem em público, né? É uma forma do médium se proteger do público, da questão visual com o público, né? E evidentemente que permite que ele tenha um pouco mais de integração no transe. O transe mediúnico ocorre em várias fases, vai depender. Sempre ocorrerá em qualquer processo mediúnico o transe. Agora, ele tem fases, que vai do intuitivo, semimecânico e o mecânico. O Chico, ele atuava muito como médium mecânico, mas também, e incrível, mas isso é para outro tema, não é para agora, ele preferia atuar conscientemente. Que particularidade que eu não conhecia. Ele preferia, quando possível, atuar mediunicamente conscientemente. Por quê? Ele tem o controle. Ele filtra. Ele passa a ser o enfermeiro também, junto com o Emmanuel, com o Bezerra, que está ao lado dele. Quando ele está totalmente entregue no transe, claro que você lendo nos domínios da mediunidade, por mais que o médium tenha a categoria de mecânico, que chama ou inconsciente, sempre a mensagem vai passar pela mente dele. Significa que o perispírito dele vai conseguir filtrar e comandar a organização fisiológica física dele. Tá lá. E quem vai destrunchar muito isso daí? O Martins Peral, no livro Estudando a Mediunidade, que ele pega no capítulo nos domínios da mediunidade de André Luiz. Como é linda a doutrina espírita, a área da mediunidade, né? Eu já presenciei em psicografia sua, o senhor sorri durante a psicografia. Daí na carta o senhor comenta, a criança estava correndo, estava brincando aqui, abraçando. Sim, porque há uma integração. Eu estou ali sob a assistência do comunicante, junto com Natanael, Abelha e outros, né?
Então, por mais que a comunicação seja de X, ele também está sob o nosso controle. Então, essas sensações eu sinto. Quando ele está feliz, quando ele está escrevendo um item na mensagem e que lhe leva a memórias, lembranças, ele também chora. Mas não está chorando de desespero, está chorando de saudade. Ele está escrevendo para uma mãe, ele está tocando num item que era só deles ali. E como eu estou mente a mente com o comunicante, evidentemente que eu vou interpretar o que muitas vezes é tão ostensivo que é natural. Eu vou sorrir ou eu vou sentir as lágrimas, né? Então é natural, isso é um processo natural, né? Você comentou agora sobre o Abelha, né? Queria que o senhor explicasse um pouco sobre o Abelha e o livro, que eu já presenciei o senhor falar que tem um livro que está em andamento, Sim. Não sei. O Abelha o nome dele é André Braulio dos Santos, ele também da cidade de Osasco, um jovem que estava com um grupo de amigos no carro, estavam na Castelo Branco, evidentemente deveriam estar meio acelerando, né? E o carro desgovernou, bateu na mureta lá. Os dois amigos não desencarnaram, ele desencarnou. A mãe foi em busca de notícias, né? Pela dor, né? Emmanuel fala no livro Religião dos Espíritos que é a dor das mais terríveis quando nós passamos pelo perda, entre aspas, de um ente querido, que na verdade nós não perdemos, nós devolvemos. É diferente. Nós vamos estar num seminário no Ceará e junto com a psicografia nós teremos a presença de alguns corações amigos lá. E conferentistas vai estar o Dr. Alexander de Juiz de Fora, que esteve na Fátima, o Rossandro, o estudioso e pesquisador, o Guilherme Velho, que me pesquisou, o Dr. Hugo, que é neurologista, né? E na psicografia vai estar eu e o Newton Souza, que é do Ceará, um médium ao qual respeitamos muito, tem um trabalho social muito bonito lá, né? E nesse entrave que irá ocorrer, nós vamos passar por grandes aprendizados, né? Por grandes experiências ali. E retornando o Abelha, eu perdi um pouco o link aí. O Abelha é um jovem que a mãe buscou conhecimento da doutrina, teve mensagens. E uma coisa que me chamou a atenção, que é o poder que nós temos de decisão. E ele tomou uma decisão. Conforme ele ia indo nas reuniões de psicografia, ele foi percebendo o que era esse trabalho. E ele, vamos usar um termo nosso, arregaçou as mangas e começou a desempenhar algumas tarefas até chegar hoje e é um dos coordenadores da atividade. O coordenador é Natanael e ele é um auxiliar direto, espiritualmente falando, do Natanael. Então é um jovem que arregaçou a manga, não ficou lamentando lá em cima. Não ficou lamentando, não ficou se perdendo em lamúrias, né, desespero. E de tal forma que hoje ele está fazendo um livro e que esse livro ele está tratando da colônia espiritual onde ele está, né? E é um livro que a gente está percebendo conforme vai nascendo, que é um livro que vai ajudar muito, porque no livro ele está sendo ajudado pelo Natanael, pelo Francis, que é outro benfeitor. Então ele não tá, o livro vai ser dele, mas ele está sendo compilado junto com o Natanael. Natanael, que
apoia ou não apoia escrever isso ou aquilo. E para isso, cada capítulo começa com um item do Livro dos Espíritos. Então ele amarra o capítulo com o item do Livro dos Espíritos. Eu achei isso interessante. Então vai ser muito importante, porque a gente lembra muitas moradas na casa do meu pai, disse o Mestre Divino. Então são colônias infinitas, a gente sabe que não tem só o nosso lar. E é uma colônia que ele está tratando, que é na região aqui de São Paulo. E tem uma organização socioespiritual imensa. Não estamos querendo essa proposta não é materializar o mundo espiritual, mas também não é divinizar os mundos e as colônias espirituais que ainda estão adjacentes à nossa psicosfera terrena. Então é um ponto de equilíbrio. Então a gente percebe na narrativa dele, que vocês vão ver quando sair, que tem muito da nossa própria vivência. As casas. Essa é uma das minhas maiores curiosidades. Os departamentos. As casas, os departamentos. O departamento de ensino que ele fala. E tem, acho que 6 capítulos só falando dos departamentos. Departamento da Cultura, Departamento da Comunicação, Administração Central. E isso daí, então ele narra, mas só que ele comenta que existe aspectos dessa rotina dele que ele não consegue expressar, porque o vocabulário humano não tem uma palavra que a defina, que são as variantes que ocorrem no mundo espiritual, por ser um mundo semimaterial, mas que constitui alguns aspectos da nossa vida social. Então tem as casas, tem as instituições, tem os hospitais, tem os postos de atendimentos que ficam perto das regiões umbralinas. Foi um dos postos de atendimento que ele foi atendido quando ele desencarnou, e ele teve que ser locomovido. Para onde ele foi? Foi para esse posto de atendimento que está vinculado a essa colônia. E ainda ele estou psicografando ainda ele não entrou nesse, porque o Francis, que faz parte do livro, falou: André, nós vamos no momento certo te levar até esse posto de atendimento onde você esteve, inconscientemente por algumas horas, até vir trasladado aqui para a colônia, a pedido e amparo do seu avô. E hoje o André mora com o avô dele na colônia. Então, olha, eu falei até demais, né? Não, show, maravilha. Não vou nem perguntar o nome da colônia. Não vamos nem perguntar o nome da colônia para não estragar a surpresa. Não posso. Esses capítulos, eles vão passar por 3 pessoas, que eles já me falaram. Eu estou escolhendo essas 3 pessoas, né? Porque o livro, ele precisa passar pelo crivo mesmo. Ele passa pelo crivo do médium também. Eu também faço, eu também questiono. O médium precisa questionar, ele tem que ser severo, tem que ser rigoroso. Opa, pera aí, aqui não tá batendo não. Me ajuda aí, meu companheiro. Essa frase aqui não tem nada a ver, tá faltando alguma, entendeu? Depois de passar com esse pente fino, com eles, aí eu passo para 3. Depois que esses 3 validar, fechamos a obra. Tá lá no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, o Kardec fala, os espíritos não vão ficar se preocupando. Olha uma coisa que o pessoal não entende. Acha que está no plano espiritual, o espírito já sabe tudo a língua portuguesa. O médium na mecânica, eu cansei de ver o Chico colocar o que faltou. Eu vi ali, o Chico lendo ali, que faltou o que, o para, o o. Fazendo as correções. As correções. Aí, não é autêntico. Não, olha a ignorância das coisas. Não é por maldade. Se descartou todo um conteúdo por conta do... E o Livro dos Médiuns fala, o Kardec textualmente, o médium tem que fazer a correção gramatical. E os espíritos não vão ficar se preocupando com isso. Eles vão se preocupar com o conteúdo. Essa é uma coisa que precisa ser elucidada e acabar com esse tabu. A mensagem não pode ter sido Dr. Bezerra, não.
Ele não ia errar nessa vírgula aqui, não. Não ia faltar o acento ali, não. Usar o porquê. Porquê ou por separado do quê? Porquê. Eu não entendo nada disso. Ou vai o porquê do jeito que dá. Aí na hora de corrigir, ó, aqui é por espaço que. Então, finalizando essa questão, queria dizer para vocês que eu cansei, até a pedido de orientação do Chico, que eu cansei de invalidar mensagens, independente do nome que assinou. Porque o conteúdo não batia com o nome. Eu não estava bem, não captei da melhor forma possível, então a mensagem ficou truncada. Isso eu estou falando dos benfeitores. Literalmente eu rasgo. Por quê? Não existe fenômeno. Eu acho muito lindo, gente, aquele projeto do Manuel Filomeno. E tem um dos livros que ele prefacia, que ele diz que não existe fenômeno, olha bem, hein? Não existe fenômeno absoluto no mundo físico. Por mais que o mundo espiritual deseja deixar o mais palpável, entre aspas, para nós, eles não conseguirão. Ou nós não conseguimos. Não, mas eu acho que não é também não conseguimos, mas também no sentido de dimensões não se consegue. Você vê a transcomunicação instrumental, né? Quando é feito com pessoas de dignidade, cientistas de nobres, né? Coisas fidedignas. Estamos falando de, né? Então, você vê que eles também têm dificuldade numa imagem, numa gravação de uma voz, né? Então, por quê? Porque o fenômeno aqui, por mais que eles tentem, não será absoluto. Então, tem esse aspecto aí. Então, Sr. Orlando, eu lembro da história muito bacana que sempre quando eu tenho algum assunto para contar para alguém que vem com curiosidade para saber de psicografia e da mediunidade, quem teve vivência com o Chico, eu lembro da história que o senhor conta da Dona Ambrosina, que procurou ele já assim... Que já tá todo mundo sabendo dessa história, o Brasil inteiro. Todo mundo sabe, mas é ótimo, eu adoro. Que ela perde o filho, né, ele desencarna em algum problema que ele teve na praia, né, que aconteceu, e ela não sabia o que tinha acontecido, aquela angústia, né, aquela coisa que qualquer mãe sente de perder um filho. Eu lembro que nessa situação, quando o senhor consegue trazer ela para perto do Chico, né, que é parte legal da história também, aí o Chico começa a descrever o filho dela, descrever a família dela, todo mundo que estava acompanhando ali. Nessa situação, o senhor como médium via quem estava ali, o espírito, o filho, a mãe dela, que se eu não me engano também está junto. Isso acontece de o senhor ver alguém que outro médium está vendo por perto? Ou Não, no caso da tua pergunta, vou me ater a ela, né? Naquele momento, não. Desde o momento que eu falei com ela lá fora, que ela narrou a dor e o drama dela, não é? Até o momento que a espiritualidade deu uma mãozinha para ela conseguir entrar, que eu narro, né? E não, vamos esclarecer, não fui eu que levei ela até o Chico, né? Assim, ela entrou, depois eu me perdi lá e eu estava do lado do Chico e ela viu essa senhora na fila do self-service. Porque nós estávamos na cozinha e o pessoal estava pegando alimentação e passava ali com o Chico, cumprimentava rapidamente ele. Como bom mineiro, educadamente nos recebia, né? Todos com muito carinho. Aí foi onde ele, quando a viu, ele pediu que eu fosse lá buscá-la. E veja, imagina eu sabendo de toda a situação e ele pedindo para eu buscar aquela pessoa ali na fila para vir falar com ele. E aí? Nesse processo, respondendo a tua pergunta, eu não presenciei, não senti absolutamente nada. O que eu senti foi a emoção de vivenciar uma das provas mais materiais de imortalidade que eu já vivenciei. Eu acho que muito mais materializado do que um espírito se materializasse numa reunião de materialização. Porque se você vê a história, você acompanhou, ela é completa em tudo, né?
em amparo, amor, trazer a pessoa para a vida, prova de imortalidade da alma, autenticidade da mediunidade de Chico Amor Xavier, né? Então eu não percebi nada ali, porque nem daria, eu acho. Minha mente estava envolvida na emoção daquela situação. Mas para finalizar aqui o convite gentil que vocês fizeram, eu agradeço. Nós pedimos que a espiritualidade maior, em nome do Mestre, né, Jesus, possa conduzir vocês no Geraldo Ferreira, né? Podendo orientar todos vocês lá, não é? Porque na realidade nós não temos cargos, nós temos encargos. Nós estamos, aquilo não é nosso. Eu não estou falando isso, estou falando em geral, tá? A doutrina espírita é de Jesus. Nós só somos servidores. Que Ele, por bondade e misericórdia, nos admitiu no trabalho. E essa reflexão deve ser feita por nós todos os dias. E lembrar André Luiz, numa mensagem, eu não lembro qual o livro, que ele diz que nós, na nossa reflexão, dentro da casa espírita, nós precisamos fazer uma pergunta e responder com sinceridade. Eu estou sendo um instrumento de crescimento e de auxílio efetivo para a casa espírita? Ou estou me tornando um ponto de desequilíbrio e de estorvo no processo da casa espírita? Temos que perguntar. Se eu estou me conduzindo bem, a minha consciência está dizendo, e a melhor forma é fazer aos outros aquilo que você deseja que os outros te façam, é o melhor termômetro para ver se as nossas conduções morais estão indo bem. Continue aperfeiçoando. Agora, se você está sendo um motivo de desequilíbrio, mesmo não tendo isso fazendo conscientemente, não é, né? A gente sabe que ninguém está ali dentro da casa espírita para fazer isso intencionalmente. Repense, mude. Se você ofendeu alguém, vá até ele, peça perdão, desculpa se eu falei de forma ofensiva a você, se eu me conduzi de uma forma que te feriu, né, me perdoe, e fazer essa reciclagem, porque ali nós estamos tudo em empréstimo. Ninguém ali é melhor e maior do que ninguém. Mediunidade não é uma tarefa de privilégio e que torna a pessoa maior dentro da casa espírita. Mediunidade, pelo contrário, é serviço e árduo. E Emmanuel define no livro Emmanuel, por Emmanuel Chico Xavier, na sua generalidade, médium foi aquele que faliu no passado, assumindo graves compromissos com o público. E ele vem detentor da tarefa mediúnica para recuperar e devolver para aquele que ele extorquiu moralmente. Então nós todos, eu falo isso para mim, estou falando para mim, dentro da visão que a gente acaba tendo da nossa experiência, porque nós experienciamos, que nós precisamos sempre ter essa reflexão que está lá, a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Nós estamos em empréstimo. A casa espírita não tem dono. A casa espírita é só um posto de saúde espiritual e educacional de Jesus. Quando eu vou para uma casa espírita, eu penso assim, amanhã eu estou indo lá no Ceará. Quando eu estou chegando, eu penso assim, puxa vida, aqui está envolto de benfeitores. Eu preciso, como eu tenho que respeitar eles aqui? Eu estou entrando numa casa que quem comanda é o Cristo. Como que eu tenho que entrar? Se eu tivesse que entrar, eu tinha que entrar de joelhos na casa espírita. E diante disso, nós temos que tolerar aqueles que ainda não estão pensando assim. E que estão ainda envolvidos pela vaidade, pelo orgulho, né? Que ainda é o nosso
processo de crescimento, não é? E Chico estava ali psicografando e ele, na oportunidade, psicografou a mensagem do filho do seu Francisco Reis Escobar, que hoje ainda é presidente do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos em Osasco. O filho dele desencarnou num acidente de moto, colidiu com um ônibus e, na oportunidade, eu estou cortando coisas, né, para sintetizar, o Chico psicografou. E eu, naquela oportunidade, o Chico me convidou a fazer parte da mesa e também pude psicografar o benfeitor chamado Rodolfo, que é um dos pioneiros do espiritismo na cidade de Osasco, Capitão Rodolfo, que era e é amigo de Chico. Primeira vez que Rodolfo foi para Uberaba, ele estava na janela, o Chico falou assim: Rodolfo, chegue aqui. E o Chico começou a ler a mensagem do filho do seu Francisco. E eu fiquei olhando. Num determinado momento da leitura da mensagem, eu tive uma dúvida. Eu fiquei com dúvida numa situação. Eu tive um pensamento de dúvida. Não querendo, né, falar do Chico, mas eu tive uma dúvida. Eu pensei aquela dúvida, permita não emitir qual é, por uma questão de respeito. E quando eu emiti aquela dúvida, e o Chico estava lendo, eu terminei de pensar aquilo, ele deu uma parada na mensagem, ninguém percebeu. Ele deu uma parada na leitura, pelo óculos dele assim embaixo, olhando por cima do óculos, ele olhou assim para mim de forma enérgica, dizendo: eu estou sabendo o que você está pensando. Voltou e continuou lendo. Eu falei: e agora? Eu cumprimento ele ou não, mando embora? Falei: vou porque ele vai me orientar, eu fiz alguma coisa errada. Ele não tocou nosso. Cumprimentei ele, agradeci, ele me beijou, ele fez uma festa porque eu tinha psicografado e ele falou: é o capitão mesmo que está do teu lado, ele está te acompanhando na tarefa. E contou pro pessoal ali na mesa: olha, ele começou também com 17 anos, igual eu comecei, e fez uma festa. E aquele item que eu fiquei com vergonha, ele não tocou no assunto. É o Chico amor. Uma humildade, né? Leu meu pensamento. Eu tive dúvida numa questão da mensagem, como se fosse assim: acho que ele não captou. Por que não captou, né? Porque para mim ele sempre foi o digital, né? E para mim era inconcebível aquilo ter acontecido. Mas não era duvidar da mensagem, mas naquele ponto eu falei: mas a mediunidade dele não ia permitir ter essa lacuna. Foi isso que eu pensei. Ele bateu, foi como eu narrei aqui para vocês. E eu tive mais uma lição. Apesar do exemplo de tudo, ele era um ser humano com deficiências e um médium com todo esse potencial, mas também com deficiências em algum momento para alguma captação. Foi a lição que eu recebi. Aí eu penso: se Chico é o Chico, passava por essas limitações, e nós que somos orelhão. Ok, queridos? Maravilha, maravilha. Eu acho que tudo que a gente queria saber, né? Eu tinha muito mais perguntas, mas ele incluiu respostas, né, nas perguntas que a gente fez aqui. Na verdade, tinha muito mais, né? Mas eu não posso deixar fazer uma última, de forma muito breve. O que seria o Orlando sem a mediunidade? Olha, a pergunta é difícil, hein? Difícil. Olha, eu até comentei isso com o Edson do Ceará, né? Vocês conhecem o Edson, né? Eu até falei com ele hoje no café da manhã, tivemos um café da manhã. Falei: olha, eu não consigo me ver sem essa tarefa. Creio que se eu fosse impedido de continuar nessa tarefa, é como se me amputasse uma perna, para tentar simbolicamente vocês entenderem, né? O sentido de perda, né? Então, não consigo me ver sem essa tarefa que Jesus me emprestou e que a gente tenta executar da melhor forma possível, segundo os ditames do Evangelho de Jesus e da codificação
de Kardec, o organizador da nossa abençoada doutrina, eu não conseguiria dar um passo sem esse escudo na minha caminhada. Seria impossível, eu acho. É bem o que Emmanuel falou, é um empréstimo, né? E como a minha esposa sempre fala, Letícia, alguns outros corações também pontuam, eu não consigo dimensionar, sendo muito sincero, o que representa esse trabalho das cartas, sabe? Por mais que a gente se sensibiliza ali, vocês participaram, né? Que a gente sente também, que a gente acolhe, né? Mas a gente não sabe a dimensão que é esse trabalho para aquelas pessoas que estão ali. Como ocorreu numa cidade, que eu não vou citar o nome, senão já mapeia, faz o rastreamento, que foi recentemente, em que a mãe recebeu uma mensagem do filho, também não vou dar muitas dicas, e ela chegou depois ao final da reunião e falou abertamente para a presidente da instituição que naquele dia ela já estava programada, ao sair da reunião, de cometer o suicídio. Já estava toda arquitetada, planejada no pensamento dela. E naquele dia ela saiu com algumas laudas na mão, com o filho redivivo ali nas páginas, e que trouxe para ela: não dê ponto final. Vou copiar um pouco agora Augusto Cury. Não dê ponto final, dê ponto e vírgula. É isso aí. Eu sou o Arquimedes Santos, sempre bem acompanhado, e hoje aqui do meu lado, Osnir Mantovani. Obrigado. Então é isso, muito grato pela oportunidade de bater esse papo bacana aqui com Orlando Noronha Carneiro, que é médium e realiza a tarefa das cartas consoladoras, que acalmam tantos corações feridos pela dor da, entre aspas, perda, como ele mesmo diz, ou seja, a devolução do ente querido ao Criador. Quem tiver o interesse em conhecer o trabalho dele na doutrina espírita, pode visitar o site www.portasdoamor.com.br, Portas do Amor tudo junto, e lá encontrar a agenda das atividades que ele realiza por várias regiões do Brasil. Mas procurar principalmente, né, vamos fazer aí, que tudo isso, todas essas atividades que a gente recebe pela bondade divina, são instrumentos para convite a todas essas pessoas a conhecerem a receita. A receita está na nossa doutrina de amor e luz, como dizia o Chico, a doutrina espírita. É lá que a gente tem que buscar a fonte de consolo e esclarecimento, buscando conhecer, buscando fazer parte de grupos de estudos sistematizados da doutrina, progredir e deixar de ser só o ouvinte e o assistido, e também se tornar um trabalhador do mestre. Esse é o objetivo da tarefa que ocorre conosco. O objetivo é encaminhar as pessoas para conhecer a doutrina sem imposição, mas convidá-las. Conheça a doutrina, estude Kardec para compreender e sentir Jesus. Muito obrigado, seu Osnir Mantovani, pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Orlando. Fiquem com Deus e até a próxima.